Glória a Deus, aleluia, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Quem está alegre esta noite, levanta as duas mãos. Glória a Deus, porque a nossa vitória já é certa, porque o nosso general é quem? É Cristo, glória a Deus. Que igreja linda, minha gente, todos nós reunidos esta noite para aprendermos mais das maravilhas de Jesus, não é mesmo? Estamos todos felizes, porque estamos aqui compartilhando deste momento especial, aquecendo uns aos outros, cuidando uns dos outros. Quero fazer um convite para a igreja, você que já segue aí nas redes sociais, o YouTube, né? Já está inscrito. Para você que ainda não está inscrito, se inscreve lá, meu irmão, minha irmã. Ativa o sininho para você receber as mensagens, os devocionais da Primeira Igreja Batista. Para você que já está inscrito, compartilhe nos grupos da família, para alguém especial, alguém que você diz assim, essa pessoa precisa ouvir a palavra de Deus. E aí diz para o pessoal da família, gente, se inscreve. Ativa o sininho também para nós ouvirmos essa palavra de Deus quando estivermos com necessidade. Porque quantos dias amanhecemos tristes e precisamos de um devocional, não é mesmo? E a nossa igreja tem uma pessoa muito especial, que é o irmão Fabrício e a irmã Riane, que tem se dedicado a isso. Glória a Deus, o nosso general é Cristo. Mês de agosto, estamos numa série de mensagens. 5 mulheres do Senhor, 5 mulheres vêm aqui toda quarta-feira trazer a palavra de Deus. Mulheres de oração responsáveis por isso. Que maravilha! E é o mês da juventude, são mulheres jovens, mulheres fortes no Senhor. Essa série de mensagens que diz que o Senhor transforma derrota em vitórias, baseado em 2 Coríntios 12:10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois, quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Glória a Deus. Mas eu não sou forte pelas minhas próprias forças. Eu sou forte porque o Senhor é comigo, porque o Senhor é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Bem, eu trouxe uma palavra linda, uma palavra do Senhor para os nossos corações. E eu estou certa de que a Primeira Igreja Batista já conhece a história de Davi e Golias. Amém? Levanta a mão quem já leu. Vamos fazer uma nova leitura, não é mesmo, esta noite? O capítulo 17 de 1 Samuel conta a história do desafio de Golias e de Davi. Vou ler para vocês. A partir do versículo 2 diz assim a palavra do Senhor. Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acampavam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze nos ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Vou dar uma pausa aqui, porque eu fico impressionada com Golias aqui. Aí eu pergunto para a igreja, além desta vez que eu estou lendo para vocês aqui na Bíblia, vocês já ouviram falar de Golias na Bíblia em algum outro momento? Já? Dessa forma que a Bíblia fala sobre ele aqui, depois me conta onde foi. Sabe por quê? Porque Golias aqui só queria botar medo. Golias aqui só estava de conversa afiada. Aqui no Piauí nós chamaríamos, né, o Golias, eu pelo menos quando estava estudando, chamei o Golias de um amostrado.
Por quê? Porque ele só se vangloriou. Mostrou a sua altura. Gente, 3 metros de altura. Que é isso? É muito gigante, não é mesmo? É muito forte. E aí ele foi se vangloriando, botando medo em quem estava ali à volta dele. Trazendo para os dias de hoje, a pergunta é: quem é o seu Golias? A quem você tem temido? Para quem você tem olhado e tem tido medo no seu coração? Golias fez isso com quem estava ali. Botou medo, ficou se amostrando, ficou se vangloriando. Ele parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu, filisteu, e vós servos de Saul? Sabe o que mais ele diz? Porque ele estava insultando aquele povo. Ele estava insultando. Sabe o que ele disse? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Minha gente, esse Golias era um metido. Não era não, pastor? Era um amostrado. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servireis. Olha só quantos insultos Golias dizia com aquele povo. E a Bíblia ensina aqui para a gente: regozijam-me nos insultos. Regozijar é nos alegrar. Como assim, irmã Joyce? Até nos insultos. Até Satanás fazendo igual Golias fez aqui, procurando conversa, se amostrando, dizendo que é o melhor. Eu ainda tenho que me alegrar, sim. É isso que eu vim te relembrar esta noite. Precisamos nos alegrar no Senhor, porque Ele pode todas as coisas. Disse mais, a Bíblia diz, o filisteu: hoje afronto. Repete comigo a palavra afronto bem alto. Afronto. Olha como ele era metido. Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul estava prestando atenção em tudo. Ouviu tudo. E todo Israel, estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Amada igreja, são muitos os insultos das quais nós, crentes salvos em Cristo Jesus, temos passado. E muitas vezes nós fazemos como Saul fez aqui. Ouvimos, colocamos no nosso coração, tememos e trememos. Sabe por quê? Porque nós olhamos para o nosso gigante. Vemos o quanto ele é grande, mas esquecemos que o nosso Deus é muito maior. Nós servimos a um Deus poderoso e que pode todas as coisas. Vamos aprender aqui como transformar derrota em vitória. Davi enviado a seus irmãos. Preste atenção porque essa história é linda. Quando eu digo para vocês que quando eu estou lendo a Bíblia, eu estou assim imaginando tudo que está acontecendo, é para vocês saírem daqui se sentindo Davi. Vocês vão sair daqui dizendo: tenho Davi aqui em mim. Amém? Davi era filho daquele Efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, que era o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samar. Só nome bonito. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Gente, é tão interessante. Quando a Bíblia fala sobre isso, ele comenta sobre o nome dos 3 filhos, né? E diz que o primeiro, ele fala primogênito, fala do segundo, fala do terceiro, mas diz assim do Davi, era moço. E só os 3 maiores seguiram a Saul. Ou seja, o improvável Davi foi o escolhido. Eu venho aqui te relembrar que cada um de nós aqui é um improvável de Deus. Cada um de nós aqui é um Davi.
Cada um aqui de nós tem sim um Golias nos perseguindo, nos insultando, mas nós temos um Deus poderoso que é por nós. Não esqueça, Davi era o improvável, assim como eu, assim como você. Amém? Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde e apresentou-se por 40 dias. Minha gente, era muito insulto. Se a Bíblia diz que foram 40 dias ele se insultando de manhã e de tarde, ou seja, foram 80 vezes. Sou boa de matemática, não sou não? 80 vezes em 40 dias. Quem ia aguentar uma arrumação dessa? Você insultando o seu Deus e aquela tropa de elite toda lá só ouvindo. Assim somos nós, muitas vezes, sabia? Nós falamos dessa tropa de Saul e do próprio Saul só ouvindo sem fazer nada e tremendo nas bases, tremendo as pernas, mas nós estamos aqui fazendo a mesma coisa. Nós não podemos temer o nosso Golias. Nós precisamos olhar para o nosso Deus. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te para teus irmãos, um éfa deste trigo tostado e estes 10 pães, e corre e vai lá ver o acampamento e ver também teus irmãos. Gente, eu acho lindo isso aqui. Eu entendi uma outra profissão que Davi tinha, porque preste atenção, Davi era um pastorzinho de ovelhas, não era? Mas Davi também era delivery, ele era entregador de comida. Vocês não prestaram atenção não quando vocês já leram essa palavra aqui? Era, gente, ele era entregador de comida. O pai dele não fazia outra coisa. Vai lá, Davi, leva comida para os irmãos. Volta aqui, Davi, traz comida para eles. Vai lá, Davi, vê como é que as coisas estão. Eu quero notícias dos teus irmãos. Era um delivery, minha gente. Não era daqueles que empinavam moto como existe nos dias de hoje, não. Era de jumentinho, era a pé, mas o bichinho ia e vinha. E outra profissão que nós precisamos lembrar aqui do Davi é que ele era musicista. Precisamos lembrar. Sabia que ele era musicista? Lembra que Saul, ele era um processado. Saul era um homem processado. Ele não era normal. Existia o que na vida do Saul? Um espírito do mal que o Senhor permitiu na vida dele. E quem foi que foi usado para acalmar as doideiras da alma de Saul? Foi Davi, irmão, praticando o quê? A musicoterapia. Ele era musicista, ele era cuidador de ovelhas e era delivery também. Eu acho lindo o que a Bíblia fala. Porém, estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000 e visitará teus irmãos a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Olha só como o bichinho era obediente ao pai dele, né? Era um pau mandado, um Davi, minha gente, mas ele era obediente. Ele levava e trazia, ele obedecia ao pai dele. E nós, como servos do Senhor Jesus, nos momentos de dificuldade, estamos levando alimento para quem precisa? Estamos sendo generosos e cumprindo com o delivery que Davi cumpriu aqui na palavra de Deus? Estamos realmente, verdadeiramente olhando para a necessidade uns dos outros nos projetos sociais, por exemplo, da nossa igreja? Não precisa responder não, que eu não quero constranger ninguém, mas durante a semana vamos refletir juntos a respeito disso. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada. Presta atenção na preocupação que esse menino, porque ele era um menino cuidadoso. Ele era tão cuidadoso que a Bíblia diz que ele acordou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu, como Jessé, o seu pai, lhe ordenara, e chegou ao acampamento quando já as tropas saíram para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Olha que menino obediente e cuidador com a profissão dele. Tinha as ovelhas? Tinha, mas ele não deixou as ovelhas sozinha. Porque o nosso Deus não deixa a ovelha sozinha. Porque o nosso Deus está conosco todos os dias, até o último dia das nossas vidas. Davi era um pastor de ovelhas cuidadoso.
Meu querido, eu vou, mas fica cuidando delas aí para mim. Foi isso que ele fez. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem. Olha o zelo de Davi. Era delivery, mas ele não deixou o delivery dele à toa na mão de qualquer pessoa, não. A Bíblia diz assim, aos cuidados do guarda da bagagem. Irmã, aí ele correu à batalha e chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. Por quê? Porque a outra função dele era bisbilhotar, num bom sentido, né? É num bom sentido que fala aqui. O pai dele pedia, vai lá, me traz notícia dos teus irmãos, me diz o que é que está acontecendo, rapaz. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, só que dessa vez foi diferente. Davi estava ali e ouviu os insultos. Estamos ouvindo os insultos e estamos reagindo como? Com a mesma moeda, a mesma mão que bate, a mesma mão que sofre, a mesma mão que bate. É dessa forma que Jesus ensinou para a gente? Não. Davi ouviu, mas teve uma reação linda que nós vamos aprender aqui esta noite. Por quê? Porque ele era um servo do Senhor. O gigante Golias insulta os israelitas. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. A Bíblia diz, assim estamos nós, irmãos, temendo grandemente aos nossos problemas e às nossas dificuldades, esquecendo que o nosso foco é o nosso Deus e o poder que Ele tem de fazer, de desfazer e de refazer o que há de necessário nas nossas vidas. E diziam uns aos outros, vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Minha gente, quem matasse aquele Golias, se fosse homem, ia ganhar uma riqueza imensa. Porque só em ter a filha do rei e o bolso cheio de dinheiro, estava com a vida ganha ou não estava, minha gente? Vocês queriam ou não queriam isso para vocês? Queriam ou não queriam? Ah, tá. Mas presta atenção. Davi estava tão vidrado, tão focado, que ele nem ouviu o que ele poderia ganhar. Davi não ouviu o que ele poderia ganhar se ele fosse aquele homem que vencesse Golias. E a Bíblia prova, a Bíblia mostra. Então falou Davi aos homens que estavam consigo dizendo, perguntou. O rapaz tinha acabado de dizer. Ele nem prestou atenção, porque ele estava impressionado com os insultos que Golias estava fazendo àquele Deus e na terra dele. Que farão àquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Está prestando atenção no que Davi está ensinando aqui para a gente? Ele não prestou atenção na remuneração que ele receberia. Será carro? Será avião? Será dinheiro? Será filha do rei? Não. Ele estava ali preocupado ao afrontamento que estava acontecendo ali. Gente, que maravilha que a história de Davi ensina para a gente. E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo, assim farão ao homem que o feriu. O povo está dizendo, está prestando atenção, não, Davi? É isso que alguém vai ganhar se esse Golias for morto. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi, o próprio irmão. Encheu o coração de ira e disse assim para Davi, rapaz Davi, por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Olha só, muitas vezes os nossos irmãos serão usados por Satanás para dizer assim, você não é capaz. Muitas vezes alguém no seu trabalho será usado para dizer, você não é capaz.
como Eliabe fez aqui com ele, ainda afrontou, e foi um insulto, minha gente, do próprio irmão. Doeu no coração do Davi, porque doeu no meu quando eu li. Não doeu no de vocês, não? Aí ele ainda pergunta, com quem tu deixaste, rapaz? Aquelas poucas ovelhas. Ainda insultou, dizendo que o trabalho dele não era nada, e que ele tomava conta de pouquinha coisa. Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, Davi. Descestes apenas para ver a peleja. Olha só, ainda chamou o irmão de fuxiqueiro, irmã. Insulto, rapaz, tu só está aqui para bisbilhotar. O que é que tu faz aqui? Mas o que eu acho mais lindo, irmão Herbert, na palavra de Deus, é na resposta de Davi. A resposta de Davi. Respondeu Davi, que fiz eu agora, Eliabe? Fiz somente uma pergunta. Ei, gente, Davi respondeu desse jeito, mas eu, do jeito que eu sou, eu não responderia desse jeito não, minha gente. Eu ia dizer, rapaz, o que é que tu está querendo? Qual é a tua? Porque, sinceramente, tu está todos esses dias aqui, ouvindo esses insultos, pastor, e não faz nada e vem reclamar comigo. Eu te fiz uma pergunta. Em vez de tu responder e fazer algo com os insultos de Davi, tu venha procurar conversa comigo, rapaz. Aí a Bíblia diz assim, ó. Aí ele, para mim que Davi diz assim, rapaz, o problema aqui é tu, não sou eu não. Então fica na tua, se fosse a Joyce, né? Dizendo, ainda bem que não foi Davi, minha gente. Mas sabe o que foi que Davi fez? E o que nós devemos fazer também quanto aos insultos e às perseguições? A Bíblia diz aqui no versículo 30, desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Preste atenção, minha gente, Davi não deu ouvidos a Eliabe. Sabe por quê? Porque ele estava focado na missão que Deus tinha dado para ele. E nós vamos aprender muito mais com Davi, porque essa história, ela é linda e é verídica e vem tocar muito os nossos corações. Ei, gente, Davi era um toco de gente, o vim. Eu tenho uma neta, Eloá, de 4 anos, e eu chamo, ela tem 15 quilinhos, eu chamo ela de minha vim, minha beija-flor, ou vim da vovó. Quando eu ouvi a história de Davi, eu digo, minha gente, era um toco de gente igual a Eloá, era um vim igual a Eloá, era um menino, mas ele dispôs-se a pelejar contra o gigante. Sabe por quê? Porque Davi não era sozinho. Não pense que você é sozinho. Não pense que são pelas suas próprias forças que você vai conseguir derrubar o seu Golias, ou os seus Golias. É com o Senhor. A peleja é de Deus, mas precisamos agir, e assim Davi fez. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Olha, gente, ele dando conselho para Saul. Eu acho lindo demais. O Davizinho, minha gente, eu vim dando conselho para Saul. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Aquele pingo de gente. Um pingo de gente. Porém, Saul disse a Davi, oh, minha gente, olha só, essa fala negativa. Cuidado com as falas negativas. Preste atenção. Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, Davi, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Eu não sei vocês, mas se fosse ele dizendo que eu era um vim, que eu era um toco de gente, que eu era um pingo de gente e que eu não ia ter força contra aquele guerreiro, né, que era o Golias, para mim era um insulto. Eu ia dizer, rapaz, tu está pensando o quê? Eu ia. Tu está pensando o quê, Saul? Rapaz, nós vamos ouvir isso aqui de Davi essa noite. Respondeu Davi a Saul, presta atenção em como Davi reage. E seja obediente, seja um imitador da forma com que Davi reage. Saul, rapaz, presta atenção no que eu vou te dizer bem aqui. Teu servo apacenta as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele, o feri e o livrei o cordeiro da sua boca.
Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Aí você pode ler a Bíblia e dizer assim, rapaz, Davi estava se achando. Mas estava mesmo. Era o currículo dele que ele estava apresentando. Qual o currículo que você está apresentando às pessoas? Qual é o currículo? Muitas vezes deixamos de falar de Deus e das maravilhas que Deus faz nas nossas vidas porque ficamos com vergonha. Não se envergonhe do que Deus fez por nós, não. Não pense, eu estou me achando, não dá certo eu falar isso. Rapaz, Davi não se achou, não. Davi falou a verdade. Ele fez tudo isso. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles. Ouçam glória a Deus. Glória a Deus. É assim que nós devemos ir para a guerra. Firmes e fortes no Senhor e não nas nossas próprias forças. Porquanto ele afrontou os exércitos do Deus vivo. Qual era a preocupação de Davi? Era se amostrar? Era se aparecer? Era nada, minha gente. Ele era um toco de gente. Ele não tinha força sozinho, não. Está bem aqui a prova da Bíblia, dizendo por que a preocupação dele. Porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Precisamos, crentes salvos em Cristo Jesus, estar preparado para os insultos que nós já estamos passando e que nós vamos passar ainda mais a partir de agora. Você precisa dizer, como Davi fez aqui, estou preocupada com a afronta do Golias, com o exército do meu Deus. Estou me levantando para pelejar contra o que tem acontecido nesse mundo e nessa terra. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Porque Deus nos livra de todo mal. Então disse a Saul a Davi, presta atenção, pois vai, rapaz. Vai-te e o Senhor seja contigo. Foi isso. Olha só. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze. Vestiu uma couraça. Davi cingiu espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul, eu não posso andar com isso não, Saul. Dá para mim não, meu irmão, por nunca usei. E Davi tirou aquilo sobre si. Sabe por quê? Porque ele foi preparado de uma forma, com as ferramentas necessárias. Minha gente, eu não sei vocês, mas se eu fosse Davi nessa hora aqui, eu ia pedir assim, rapaz, me dá aí mais uma ferramenta, me dá aí um canivete, me dá aí um soco inglês, me dá aí mais coisas, porque só com isso aqui, esse capacete, essa couraça, eu não vou dar conta não, que a luta aqui é grande. Com a fé pequena que nós temos, minha gente, eu ia pedir mais ferramenta. Sabe o que é que Davi ensina para a gente? É o que? A autenticidade cristã. Davi foi autêntico do jeito que ele era, do jeito que Deus fez a transformação, dele pequenininho cuidando das ovelhas, dele pequenininho sendo musicista, dele pequenininho entregando delivery. Porque Deus usa quem Ele quer e do jeito e da forma que Ele quer. Isto é autenticidade. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia a saber no surrão e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Se prepara, senta que lá vem a história. Já ouviram isso? Quando criança, senta que lá vem a história. E a história da Bíblia, a história verídica. Davi encontra-se com o gigante e mata-o. O filisteu também se vinha chegando a Davi e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e digo mais, a Bíblia disse que ele tinha boa aparência. Preste atenção, lembra que eu falei para vocês que Golias era um amostrado? E ele tinha uma péssima autoestima. Eu descobri lendo a Bíblia e meditando. Porque ele desprezou Davi só porque o bichinho era moço. Porque a mocidade é bonita. A mocidade faz bem a cada um de nós.
O Golias rejeitou Davi porque ele era ruivo, irmã Riane. Golias te rejeitou, irmã, eu sinto muito. Mas a irmã Riane não está nem um pouco preocupada com isso, porque o Deus que ela serve é muito maior. Não é mesmo? É mesmo. E ele ainda tinha boa aparência. Isso mostra o quê? Que Golias não tinha uma boa autoestima. Golias só falava, eram só falácias, era só história. É assim que nós devemos ver os nossos gigantes. Eles não são maiores que o nosso Deus. Disse o filisteu a Davi: sou eu um cão para vires a mim com paus, rapaz? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi. Era um insulto atrás de outro. E Davi se regozijava e se alegrava e se preparava com o Senhor. Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Minha gente botou medo aqui, foi com gosto de gás, não foi? Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Já venceu! Já venceu! Essa vitória bem aqui já foi certa. Ao Deus que tu tem afrontado, Golias, eu não te temo, porque o Senhor é comigo. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a tua cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Hoje mesmo saberão que há Deus em Parnaíba. Hoje mesmo saberão que há Deus em Teresina. Hoje mesmo saberão que há Deus e que Deus pode todas as coisas. Amém? Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Mantenham-se firmes e fortes no Senhor. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Eu acho lindo, porque se fosse qualquer outro ia correr no caminho contrário. Não era não? Golias estava ali, eu vou perna para que te quero para o outro lado. Mas Davi não, porque Deus é por nós, e quando Deus é por nós, eu vou de frente com o meu problema, com as minhas dificuldades. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra. Com a funda lá tirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se na testa e ele caiu com o rosto em terra. Pois pega, inimigo. Pois pega, inimigo. Está repreendido em nome de Jesus. Sangue de Cristo tem poder. Não importa as circunstâncias e o tamanho do Golias que nós estamos enfrentando, a vitória já é certa. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi e, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembaiou a espada e o matou, cortando com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Fugiram. Por quê? Porque as forças daqueles homens maus estavam em quem? Em Golias, pastor. Em Golias. Em Golias. Mas as forças de Davi estavam em quem, igreja? No Senhor. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho, de Saaraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e lhe despojaram os acampamentos, tomaram tudo para ele, porque ficou muito fácil, né, minha gente? Davizinho, ruivozinho,
entregador de comida, musicista, cuidador de ovelhas, com o Senhor Deus fez todas as coisas. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém, as armas dele pô-los Davi na sua tenda. Mas a Bíblia diz: quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner. Abner era o comandante dos exércitos. Presta atenção nisso aqui que é muito importante. Estou quase finalizando a palavra. Abner, que era comandante do exército, o Saul perguntou para ele: Abner, de quem é filho este jovem? Me diz aí, Abner, de quem que ele é filho? Abner disse o quê? Respondeu: Saul, vou te dizer bem que uma coisa. Estou falando do meu jeito, viu, minha gente? Tão certo como tu vives, ó rei, eu também não sei quem ele é, não. Olha que insulto. E, gente, quando vocês forem ler o capítulo 16, fala sobre a harpa que Davi dedilhava para acalmar os ânimos de Saul. E é interessante que antes de Davi, vencer sobre Golias por conta de Deus, o Saul já era para não ter esquecido dele, pastor. Porque ele passava noites e noites sem dormir. E Davi era musicista, dedilhando, igual o irmão Herbert. Quando eu ouvi a palavra dedilhando, só lembrei do meu pastor: dedilha aí, irmão Herbert, uma música para nós. Outro insulto: Saul não lembrava quem era aquele moço. E o Abner, muito menos. Mas Davi era seu musicista, trabalhava musicoterapia com ele. Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Não era para ele ter esquecido de alguém tão importante. Alguém que ele, Saul, pediu ao próprio pai: traz ele para mim, porque eu tenho amor no coração por esse menino. E de uma forma tão repentina, Saul esquece por quê. Vamos pensar durante a semana sobre isso. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho do teu servo Jessé, o belemita. Um insulto, Para mim foi um insulto. Você não lembrar do outro. E a nossa lição aqui, dessa última parte aqui, da palavra. Muitas vezes nós estamos esquecendo os irmãos da nossa igreja. Os que estão sentados ao nosso lado. Quem és tu? Como é o teu nome mesmo? Não estou lembrada daquele irmão. De quem que ele é filho? E muitas vezes aquela pessoa precisando de ajuda. Muitas vezes aquela pessoa precisando de amor, de consideração. A Bíblia diz, em 2 Coríntios 12:10, regozijo-me nos insultos. Significa alegro-me, alegro-me. Irmãos, quando Deus está presente na história, o que é que acontece? Ela se inverte, irmão Fabrício. Quem é o forte? Quem é o fraco? Davi aprendeu bem suas lições e as escreveu num de seus cânticos, que é Salmos 27. Vou ler para vocês o que diz a palavra de Deus. Olha que maravilha. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós, em nome do Senhor, o nosso Deus. Olha que confiança maravilhosa. O Deus que criou o universo, meus irmãos, como uma única palavra, Ele criou o universo. Uma única palavra de comando. Ele não podia ser ameaçado por ídolos surdos e mudos. Não podemos permitir tais insultos da quais estamos passando ultimamente. E a Bíblia diz que daqui para mais difícil ficará. Então estejamos preparados. Uma batalha que ele não poderia vencer. Preste atenção numa história que eu tenho para contar. O inaufragável Titanic, que foi que aconteceu com o Titanic? Afundou. O imbatível time de Baltimore Colts perdeu o Super Bowl. O indecifrável código nazista foi decifrado. E o invencível Golias, campeão filisteu,
foi derrotado. Sabe por quê? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Esses episódios famosos que eu comentei aqui não só provam o velho ditado segundo o qual, quanto maior a altura, maior a queda. Ou então tem gente que diz assim, quanto maior o homem, maior a queda, né? Mas como também demonstra a estupidez da arrogância humana em confiar em si mesmo. Que tristeza! Quem confiar em si mesmo é um arrogante humano. Precisamos confiar em nosso Deus. Naufragável? Não. Imbatível? De jeito nenhum. Indecifrável? Longe disso, meu irmão. Invencível? Cuidado com o tombo, Golias. Cuidado com o tombo. Quem pensa que é invencível. Amém? Estamos felizes esta noite, porque aprendemos, através da Bíblia, que Deus transforma derrota em vitória. Sabe por quê? Porque não são pelas nossas próprias forças, pelo que eu faço, pelas minhas atitudes, pelas minhas boas obras, pelos belos testemunhos que eu dou por onde eu ando. Mas eu sou vencedora e você é vencedor porque nós servimos a um Deus que é invencível, que pode todas as coisas. Amém? Eu quero convidar a igreja para ficar de pé para nós orarmos, né? Vamos orar. Todos são salvos em Cristo Jesus aqui, levanta a mão. Todos somos de Jesus? Ouçam glória a Deus. Glória a Deus. Vamos então. Irmão Herbert, pode dedilhar para a gente enquanto eu oro? Porque eu achei tão lindo na Bíblia quando eu aprendi que Davi dedilhava, né, para acalmar o coração do Saul, e era uma harpa. Eu quero orar por você que vai assistir essa meditação em casa, esta palavra de Deus. Compartilha com aquela pessoa que você diz, eu queria tanto que a minha irmã ou meu amigo tivesse aqui esta noite para ouvir esta palavra. Eu sei que a nossa vontade seria essa, mas a palavra primeiro para o pregador e também para você que foi aqui chamado por Deus. Mas nós temos essa oportunidade através da internet. Portanto, compartilha. Vamos cumprir com amor, com o nosso ID e pregar o evangelho a todas as criaturas. Querido Deus, amado Pai, somos gratos a Ti, Senhor. Ai de nós, se não fosse a Tua presença em nossas vidas. Que momento especial, o Senhor dedilhando essa canção, acalmando os nossos corações e nos ensinando, Senhor, que através das derrotas, nós estamos ali passando por um aprendizado para sermos cristãos e filhos Teus mais obedientes, como Davi foi. Davi cumpriu com todo o propósito dele, mesmo sendo um menino ruivinho, de boa aparência, entregador de comida, um pastor de ovelhas, Senhor, um musicista, mas que cumpriu com a palavra, porque ele foi obediente entre todos os irmãos. O improvável foi escolhido. Nós somos improváveis, Senhor, e o Senhor cuida de cada um de nós e usa cada um aqui como vaso Teu. Abençoa as famílias que aqui estão, o que o Senhor escolheu para estarem aqui, mas abençoa também os que terão oportunidade de ouvir esta palavra enquanto estiverem organizando as suas casas, enquanto estiverem em casa antes de dormir, porque nós temos essa oportunidade de ir através das nossas redes sociais e pregar o evangelho a todas as criaturas. Somos gratos a Ti, Senhor. Somos só amor esta noite, porque nós aprendemos que nós só derrotamos os nossos inimigos se o Senhor estiver presente nas nossas vidas. Esteja presente e se mantenha presente. O Senhor é nosso convidado especial, não para ficar um instante, mas para permanecer nas nossas vidas. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Boa noite.